acabam complementando o nosso tema. Veja, é fato que a maioria dos shopping centers hoje alugam o seu espaço. Então, existe um dono do empreendimento shopping center e ele separa aquele shopping center em pequenos espaços de loja e aluga para os lojistas. É bem verdade que os primeiros shopping centers, eles não tinham essa atividade, essa organização. E, portanto, o lojista era proprietário do seu espaço. Daí que, nesses shoppings mais antigos, nós, às vezes, encontramos espaços fechados, porque o lojista não quer mais realizar a sua atividade e ainda não encontrou um interessado que alcance aquilo que ele pleiteia. Hoje não é mais assim. O dono do empreendimento shopping center, ele tem que organizar todo aquele espaço. Veja, o sucesso de uma loja no shopping center não depende só dela. Depende se tem ou não praça de alimentação, depende da variedade de lojas para aquele público. E é claro que isso tem a ver com o bairro, tem a ver com a localização. Então, veja, grifes muito famosas que vendem mercadorias a preços muito caros podem ter sucesso num shopping center e ser totalmente fracassado em outro. Então, quem decide isso? É o dono do empreendimento. Quando ele acrescenta a isso estacionamento, se é gratuito ou não, quando ele acrescenta promoções. Então, na época de julho, um lugar tem pista de patinação, o outro pinta crianças, o outro traz bonequinhos e eventos na sua praça principal. Isso sem contar das promoções de Natal. Quem aqui não ficou numa fila durante 20 horas, 10 horas, para receber, às vezes, uma vela de um duende de Natal? Essas baixarias que a gente faz por não resistir à promoção, não é mesmo? Então, o fato é o seguinte, no shopping center existe sim contrato de locação. É fato. É claro que esse contrato tem peculiaridades. Às vezes o shopping center cobra um 13º aluguel, porque naquele período de dezembro a venda aumenta e ele cobra um valor superior. Às vezes o aluguel é calculado em cima do faturamento daquela loja. Daí que se pergunta se cabe ação renovatória contra o shopping center. A resposta é cabe. Todos os requisitos, todas as hipóteses de retomada, exceto, agora fica esperto, a possibilidade de retomada para uso próprio e para parente. Entendeu? Todos os requisitos o lojista precisa ter. Todas as hipóteses de retomada também acontecem. Só que essa possibilidade de pedir o imóvel de volta para uso próprio ou de parente não cabe no shopping center. Fácil de você estudar isso. Está lá no artigo 52 da Lei 8.245 de 91. Vamos então à nossa próxima pergunta. Pergunte ao professor. Professora Beth, quando o juiz pode indeferir a ação renovatória? Para que o juiz defira a ação renovatória, ele vai ter que observar todos os requisitos que nós falamos. Vamos recordar? Eu precisava de um contrato escrito por prazo determinado. Precisava estar há quanto tempo no mesmo imóvel? Isso, 5 anos no mesmo imóvel. E os 3 últimos anos no mesmo ramo de atividade. Além disso, eu tinha um prazo para entrar com a ação, de 1 ano a 6 meses antes do fim do contrato. E apesar de todos os requisitos e do prazo certo, ainda o juiz precisa verificar se não acontece uma hipótese de retomada. Ou seja, se o locador não pediu o imóvel de volta para uso próprio, para uso de ascendente, descendente ou cônjuge, lembra que eu podia pedir o imóvel para uso de parente? Só que eu precisava provar que esse meu parente já tem um estabelecimento há mais de 1 ano.
Eu não posso, por exemplo, pedir o imóvel de volta para arrumar um serviço para minha esposa desocupada. Sei lá, ela sente que quer abrir uma loja de roupa. Não dá, porque ela sentiu em abrir uma loja de roupa, pediu o imóvel para isso. Não rola. Eu tenho que provar que já existe a atividade há mais de um ano. O locador também podia pedir o imóvel por melhor proposta de terceiro, desde que ofereça primeiro ao locatário. E se o locatário não quis ou não teve condições, então que faça o negócio com terceiro. E ainda era possível pedir o imóvel de volta para realizar reformas que valorizem o imóvel ou porque o poder público determinou. Lembrando ainda que cabe indenização para o locatário que perdeu essa ação renovatória. Claro, perdeu não porque ele não tinha requisitos, perdeu porque o imóvel foi pedido de volta. De acordo com a lei, cabe indenização no caso de retomada para venda de terceiro e no caso dessa retomada ter sido pedida para a reforma e a reforma não começou em 3 meses. Tudo bem? É claro que essa é a possibilidade de indenização da lei. De qualquer forma, se o locatário demonstrar que houve um enriquecimento indevido do locador pela valorização que eu, locatário, contribuí, trouxe ao imóvel, nós não falaremos aí de indenização pela lei, mas indenização pelo enriquecimento indevido. Tudo bem até aqui? Então, com isso, vamos a mais uma Pergunte ao professor. Professora Beth, o locador é proibido a explorar o mesmo ramo de atividade do locatário? A resposta dessa pergunta é sempre o depende. Por que o depende? Porque, de acordo com o legislador, o locador não pode exercer o mesmo ramo de atividade. Não tem prazo, é para sempre, não tem indenização. Isso é o que está na lei. Mas, de acordo com a doutrina, o locador pode sim, porque limitar o direito à livre iniciativa para sempre, certamente é inconstitucional. Então, o que vai acontecer? Eu preciso explorar o mesmo ramo de atividade? Tudo bem. Só que eu vou indenizar o meu locatário. Essa é uma posição da doutrina. Infelizmente, a gente não tem ainda como dizer que é certamente um posicionamento claro do STJ. Essa discussão ainda continua a existir na lei e na doutrina. Mas me parece que a possibilidade de exercer atividade, desde que seja indenizado, é a melhor alternativa. Com isso, nós concluímos o nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor, e nós vamos agora para o X da questão. Lembra? Com perguntas de provas para te mostrar como esse assunto pode aparecer. E sempre se preocupando na fixação desse conteúdo que a gente verificou hoje. Você pode participar e deve participar do nosso programa. A sua presença, o seu comentário, a sua contribuição é extremamente importante. Quer anotar o nosso e-mail? provafinal@lfg.com.br. Nós esperamos a sua participação. Fique conosco e vamos agora ao X da questão. Estamos agora no nosso X da questão. Você que faz provas sabe que mesmo com a teoria, se você não percebe como isso cai na prova, a chance de você errar sempre é muito grande. Por isso, aqui no nosso programa, nós trazemos sempre 2 questões para mostrar para você como esse assunto aparece. Observar as pegadinhas do examinador e, assim, sedimentar a matéria. Por isso, convido a você a acompanhar aqui com a gente a nossa primeira pergunta. Vamos a ela?
é condição para a renovação de contrato de locação não residencial que o contrato a renovar tenha sido